E aí pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre margem de lucro. Você sabe que o número essencial para a sua gestão do seu negócio é esse? Então, vou falar um pouquinho hoje sobre a margem de lucro. Existem vários modelos de margem de lucro, modelos não, várias espécies, sendo lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional. Então a gente tem que ficar de olho nisso. São números muito importantes que a sua empresa precisa saber, principalmente para você ter resultado no seu final do mês. Uma empresa que tem uma margem alta, consecutivamente ela vai ter um fluxo de caixa melhor. O fluxo de caixa melhor vai impactar diretamente nos seus resultados, na sua programação, em como você vai fazer a gestão do seu negócio de uma maneira simples, rápida e eficiente. A gente trabalha muito com restaurantes aqui no escritório, então só para vocês terem uma ideia, na teoria, óbvio, a gente vai falar primeiro na teoria e depois na prática, a gente tem vários exemplos aqui. Na teoria, uma margem líquida ali de 10 a 15% é o ideal para um restaurante do faturamento. Mas assim, a gente tem casos, agora a gente trazendo isso para a prática, a gente tem casos de restaurantes muito bem geridos, onde o proprietário ele faz um fluxo, onde ele faz demandas de acordo com as suas necessidades, ele usa algumas técnicas diferentes para fazer o gerenciamento do seu negócio. Vou dar um exemplo, a gente tem um cliente, ele tem 3 restaurantes e ele tem muita questão de insumos com verduras, frutas. Então antes ele pegava em comércios locais, em fruteiras, então ele tinha esse fluxo. O que ele fez? Ele botou isso na ponta do papel, viu exatamente qual foi o resultado que ele tinha de custo nisso mensalmente e fez um teste. Se ele fosse na Ceasa, fazer a busca desses alimentos, qual que seria a redução dele? Então isso ele fez o quê? Com essa redução ele conseguiu comprar uma van. Para quê? Para que ele faça esse deslocamento e volte trazendo essas verduras, esses insumos para o restaurante dele. Então, no primeiro momento ele não teve nenhuma redução de custos, mas ele agregou um bem no seu ativo imobilizado que foi a van. Depois de 3 anos, ele fez a quitação da van e hoje ele começa a ter esses resultados positivos, com esse valor sobrando para ele dentro do fluxo de caixa, aumentando a sua margem. Então esse é um dos exemplos que a gente pode dar de como uma boa gestão no seu restaurante, no seu comércio, pode fazer com que o seu resultado seja diferente do que você tem hoje. Diferente não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário. Um diferente ele pode ser bom. A gente tem que pensar sempre fora da caixa. Acho que essa é uma expressão que a gente usa bastante, pensar fora da caixa, mas eu ainda faço uma complementação dela. A gente tem que pensar fora da caixa e não pode pensar no centro do problema. A gente tem que pensar lá nas bordas, porque é das bordas para o centro que a gente vai trazer as soluções, não do centro para a borda. A gente não pode pensar no problema e ver como vai resolver. Não, a gente tem que pensar em como resolver aquele problema. O trajeto é diferente. Parece estranho isso que eu estou falando, mas se você parar para refletir, você vai entender exatamente isso. Então, pessoal, pense um pouquinho, analise como você pode fazer para melhorar as suas margens. Entenda a sua margem. No momento que você souber disso, com certeza os seus resultados eles vão ser muito melhores.